A terceirização não é mais que uma das manifestações desta flexibilização, que tem sido a bandeira principal que tiveram os empresários e com a qual há estado pressionando o governo mexicano para investir no nosso país. A flexibilização não é mais que a homologação da nossa legislação protetora à legislação norte-americana, onde o que rege é o livre comércio. E como sempre a mão de obra será mais que a oferta de trabalho, então tudo vai para baixo. Isso que querem impor e tem feito isso no México. Imagino que isto também deve acontecer no Brasil. Também faremos referência a como foi a negociação, a regularização da subcontratação ou a terceirização. E como de um projeto que tinha totalmente a favor dos benefícios empresariais, depois da pressão política que generaram tanto os partidos de esquerda como alguns sindicatos, se conseguiu colocar alguns cadeados para colocar limite nessa subcontratação. Cadeados que têm sido muito pequenos, mas que têm sido essenciais para evitar que esta figura esmagara os trabalhadores totalmente. A flexibilização da legislação laboral, esse é o tema principal. Como nós sabemos, as relações laborais se modificam continuamente. O mundo do trabalho é dinâmico. As condições imperantes do mercado, do investimento, da venda de produtos, também têm um impacto direto nas condições de trabalho. Mas também temos que ter em conta que o direito ao trabalho é um direito humano, essencial. Tão essencial como o da vida mesma, porque é através dos recursos que se obtém do trabalho como as famílias subsistem, como alguém prepara o seu futuro. Quando alguém ingressa a uma fonte de trabalho, a um centro de trabalho, a intenção é gerar, em relação aos ingressos, o seu projeto de vida. Quais obrigações e responsabilidades deve assumir? Como pode apoiar o crescimento das gerações que vêm depois, de forma direta com seus próprios filhos e com as gerações que estiveram antes, através da ajuda que os pais facilitam. E tem também uma transcendência no aspecto de caráter de saúde. Serviço médico, ao menos no México, está ligado ao Instituto Mexicano de Seguro Social, que é o principal fornecedor de serviço médico. E esse Instituto Mexicano só se otorga àqueles que são trabalhadores, que não impõe, não é trabalhador, não pode ter acesso à saúde, que não impõe, também pode não tem acesso a uma pensão. Não temos um princípio de pensão universal. Se estabeleceram em algumas entidades ou governos regionais a atenção de ajuda universais para pessoas de terceira idade. Mas não são quantidades mínimas e, em alguns lugares, muito focalizadas como o Distrito Federal. As modificações das relações laborais têm transcendido ao mundo laboral e conta com certos instrumentos que vêm sendo aplicados não somente a partir da reforma, senão também no mundo dos fatos de antes da reforma. Isto começa desde o momento que México abre a sua economia, com o famoso GATT nos anos 80, quando abre a sua economia e se volta uma economia de mercado aberta, quando antes éramos uma economia de mercado fechada. Então, os produtos que produziam os mexicanos eram consumidos pelos próprios mexicanos. Quando se abre essa economia e começa a pensar na exportação,
E na importação, então, se dá se vira. E aí, quando começam-se a perder os empregos, era mais fácil trazer produtos de outros lugares que tinham melhor desenvolvimento, e os próprios governos subsidiavam as mercadorias que eram produzidas no México, que eram mais caras e de menor qualidade, segundo outros. Todo este processo de fechamento de empresas dá uma mudança quando no México se começa a criar um modelo de economia sustentada nas maquiladoras. É um processo de empresas que montam produtos que já foram pré-elaborados em outros lugares e unicamente se montam. A clássica empresa maquiladora seria as produtoras de TV, fabricantes de TV, que é feito no Japão, em Tailândia, em Taiwan, e no México, no único que eles fazem é colocar a tela, juntar todas as peças e finalizam o produto, deixam ele terminado. Com a roupa, o tecido é elaborado na Índia, é cortado no México e é montado no México, colado no México. Coloca a etiqueta e se vende e se exporta. Toda a indústria maquiladora está sostenida na exportação. Por isso, a maior parte das empresas maquiladoras estão na fronteira com os Estados Unidos, porque o principal beneficiário, quem recebe o produto final, são os Estados Unidos. Então, a partir se começam a criar maquilas, começam a estabelecer as maquiladoras em México. Os empresários norte-americanos começam a dizer que não gostavam do modelo mexicano. Comentavam que o modelo mexicano é um modelo muito duro, rígido. É de proteção ao trabalhador, e eles, como empresários, não se sentiam favorecidos. Não era conveniente para os seus interesses. Por este motivo, começam a criar mecanismos de simulação. Começam a criar uma série de figuras novas com a ideia de dar uma mudança a esta legislação e aspectos que não se contemplavam dentro da lei. Como estava o estado prévio da Lei Federal de Trabalho e as suas instituições laborais? Tínhamos um modelo de inaplicação da Lei Federal de Trabalho. Por que inaplicação? Porque esses fatores econômicos tão poderosos faziam com que as autoridades não olhassem isso, o que estava evidente. Se violavam havia violações no centro de trabalho, a leis. Quando os trabalhadores apresentavam queixas e iam para as autoridades para serem atendidas, para ver como era desenvolvido o trabalho, a autoridade simplesmente ignorava. E nessas apresentações eram avisados antes para que nos centros de trabalho todo estivesse em regra. Ineficiência das instituições laborais. Podemos defini-las como na ineficiência do órgão responsável por determinar o salário mínimo. No México, o salário mínimo é um dos mais baixos do mundo. E grande parte da população com os novos trabalhos estão nivelados com o salário mínimo. 1 ou 2 salários mínimos. Quase ninguém ganha salário mínimo porque é tão baixo que nem a China tem esse salário mínimo. México é o segundo ou o primeiro país com salário mais baixo. Quase todos estão na área de 2 e 4 salários mínimos, que viria a ser aproximadamente $150 mensal, entre $150 e $200 ao mês aproximadamente. A ficção dos órgãos tripartitos, de 3 partes. Quase toda a estrutura laboral, quanto à segurança social, os reguladores de salários mínimos, os tribunais laborais, estão integrados por um representante dos donos, dos trabalhadores e outro do governo.
Embora muitos chamam a esta estrutura, que não é mais do que a Santa Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Afinal das contas, esses três representam e puxam para um só sentido, que é o setor empresarial. Porque o setor empresarial tem sua representação com eles mesmos. A representação obreira geralmente está ligada aos sindicatos corporativos, que obedecem às ordens do chefe, do dono. E os representantes do governo também obedecem aos patrões. Sempre vão estar puxando ou sendo tendencioso para os interesses patronais. O seguinte, o sometimento dos tribunais de trabalho aos desígnios. Os tribunais laborais não dependem do poder judiciário, senão do presidente da República ou do governador, no caso dos estados. E isto tem feito que seja politizada a justiça laboral, sobretudo no material coletivo. Os princípios de direito laboral no México, isso é muito importante, porque é o que nos vai fixar quais eram as características que tinha o governo, que tinha o direito laboral mexicano que os norte-americanos não gostavam, que é o que nos fatos tem sido modificado com estas reformas legislativas e com a aplicação das estratégias que tem sido organizada pelos patrões ou os empresários. Uma delas é, dentro dos princípios protetores, o direito mexicano laboral nasce a partir da Revolução Mexicana. E depois de que o governo mexicano tinha tomado experiências a nível mundial sobre como tratar seu modelo laboral. Decide criar um novo modelo e dar o caráter de direito social. Anteriormente, se considerava o direito de trabalho como um direito mercantil, como uma área de direito mercantil. Dentro dessa área de direito mercantil, vive a lei do mercado, da oferta e demanda, e os interesses das partes, do que as partes se coloquem de acordo. Essa foi eliminada e, de fato, na mesma Constituição mexicana, se estabeleceu que o direito ao trabalho não pode ser matéria de comércio. Não se considera uma condição de caráter mercantil, nem ser objeto de venda, senão seria como legitimar a escravidão. Então, dentro dessas características, se considerou que o trabalhador é a pessoa física que presta a outra um trabalho pessoal subordinado. Isto é importante, que esta figura que quebrava, que fazia e faz até atualmente, porque aí não foi reformado, continua formalmente vigente, ainda que inaplicável no mundo real, e é o fato de que o que interessa é que se eu estou subordinado a outra pessoa, estou trabalhando para outra pessoa, não importa como se chama essa outra pessoa. O fundamental é que eu esteja sob as ordens, realizando uma atividade física ou intelectual ao serviço dessa pessoa e que essa pessoa se beneficie do meu trabalho. Isto é muito importante porque é o elemento essencial que quebra com a subcontratação. Porque na subcontratação sabemos que quem se beneficia, quem realmente obtém ou recebe o trabalho, não é quem paga. Não é a empresa terceira. Senão é a empresa que subcontratou essa mão de obra. Esse elemento nos diz também que trabalho toda atividade humana e intelectual, independente do grau de preparação técnica requerido para cada ofício. Esta definição, que é a que estabelece a lei, patrão é a pessoa que utiliza os serviços de um ou vários trabalhadores
Este é o principal que utiliza os serviços de um ou vários trabalhadores. Esta definição é precisamente a que quebra com o modelo de subcontratação que veremos mais na frente. Também a legislação laboral mexicana estabelece que relação de trabalho é a prestação de um serviço pessoal subordinado a uma pessoa através de um pagamento de salário, qualquer que seja o ato que dê origem, e a denominação que se use no documento que assinem os trabalhadores. Porque no México temos um grave problema, que é a simulação. As pessoas têm necessidade de ser empregadas. Então, quando são contratados, assinam o que está na frente. Se fornecem documentos que dizem que não é uma relação laboral, senão uma relação de caráter civil, eles assinam. Se solicitam que tem que assinar um documento em branco com a digital, eles assinam. Porque não estão em posição de decidir. Não tem sindicato. A maior parte dos sindicatos do México são patronal. Então não tem um sindicato real que os represente. Não existe no processo de contratação, na maioria dos casos. Em consequência, estão totalmente à mercê do que o patrão decida, que são os que fixam as condições que eles querem. O segundo ponto é... O terceiro item, o ponto, presume a relação de trabalho que presta um serviço pessoal e que recebe essa prestação. A primeira parte e a terceira, a quinta, não é mais do que os elementos de uma relação que é trabalhador, trabalho, patrão e relacionamento. E tudo nos conduz essencialmente a que o relacionamento de trabalho estará fixado entre o trabalhador que realiza atividade física, o patrão que se beneficia dessa atividade física, que ordenará, mandará e supervisará o trabalhador, e não interessa como se denomine. O fundamental é que exista esse relacionamento entre ambas partes. Fazia referência basicamente ao intermediário. Tudo isso é a terceirização. Isso aqui é parte da terceirização, que estava antes da reforma laboral. Falava que intermediário é a pessoa que contrata ou intervém na contratação de um serviço para um patrão. Os patrões que utilizam intermediários serão responsáveis dos serviços prestados. Os trabalhadores terão os mesmos direitos que os outros trabalhadores da empresa e não pagarão do seu salário ao intermediário. Isto é fundamental, porque o que estabelece esta regra é que quando se utiliza um intermediário na relação de trabalho, não é para diminuir as condições laborais, senão se os que trabalham como beneficiário da relação de trabalho, os trabalhadores que trabalham nesta condição têm condição superior, os que trabalham para o intermediário automaticamente sobem ao mesmo nível, partindo do princípio que é contido em relação ao trabalho igual, o mesmo salário. Se eu realizo umas ações e tenho um salário por essas funções, qualquer outro trabalhador do mesmo centro laboral que realize as mesmas funções tem que ter o mesmo salário e as mesmas condições de trabalho. Esta é uma medida protetora para evitar a simulação. Também comentava que as empresas estabelecidas por elementos próprios que executem trabalhos para outros serão considerados como patrões. Existem empresas que não têm o suficiente recurso, nem são tão fortes assim, nem são mais que empresas que têm um pequeno local com 2 computadores e não tem nada. A maioria das empresas prestadoras de serviços tem essas características. Seu trabalho é mão de obra. Seu trabalho é vender serviços do pessoal que eles têm para outra empresa que é beneficiada por esses serviços. Então, o que estabelecia a lei é que se a empresa não tem recurso suficiente para fazer frente aos compromissos com os trabalhadores, as duas, tanto a intermediária quanto a empresa que é a beneficiária, são
são solidariamente responsáveis das obrigações laborais. E, além disso, deve ser aplicado o estándar das condições mais favorecedoras aos trabalhadores. O outro princípio era, se a empresa não tinha ferramentas, meios de produção próprio, então não estávamos falando de uma empresa no sentido estricto, sino de um intermediário. Então, os intermediários não era mais do que um facilitador, e quem seria responsável pelas relações de trabalho seria o beneficiário. O outro ponto diz que as empresas que realizam trabalhos exclusivos e principalmente para outras e que não têm elementos próprios, a beneficiária será solidariamente responsável pelos direitos e os mesmos direitos dos trabalhadores destes. Essa é a chave principal na qual a legislação do México quebrava a subcontratação. Uma das causas principais, dos objetivos principais da subcontratação é estabelecer trabalhadores de primeira e de segunda. Este princípio favorecia os trabalhadores e é o que veremos como tem sido quebrado com a prática e com a legislação laboral. Então, temos o princípio que víamos, trabalho igual, mesmo salário, que nos diz que todo relacionamento de trabalho é permanente. A matéria de trabalho fixa a asseguração. Diz que é trabalho igual, salário igual. Todos os relacionamentos laborais permanentes fixa o seu relacionamento. Este é um dos elementos principais de objeção por parte do empresariado mexicano, porque diz que se eu contrato um trabalhador no México, o contrato para a vida toda. E não querem isso. Eles querem ter a mobilidade laboral. Por que isto? Desta forma, dá oportunidade de demitir em forma barata os trabalhadores, afastá-los, não contratar, como os companheiros que estiveram aqui faz pouco tempo falando. Dá oportunidade de que eles decidam ter contrato por 3 meses, ou contratar a pessoa por cada 2 meses, em forma anual. E se criam umas novas figuras que criam com o princípio de estabilidade no emprego, que é uma das colunas vertebrais do direito laboral mexicano. Estabelecia também que a unidade econômica de produção de bens e serviços, há uma diferença entre uma empresa e uma razão social. A razão social é nada mais do que a nomenclatura que tem, mas a empresa é a que produz. Então, quando se dá essa subcontratação, temos que a empresa é a beneficiária, mas a razão social é a empresa beneficiária e a empresa que subcontrata. Aqui não. Aqui diz que o importante é que a que está produzindo, que é a dona, a proprietária, a que vende ao mercado, essa é a empresa. Também diz que estabelece as obrigações de que o estabelecimento é a unidade técnica que é a agência, sucursal, filial, sucursal, que contribui para a realização dos fins da empresa. Mas a empresa é o fundamental. Todo isto tinha dado em umas teses jurisprudenciais, alguns critérios que pairavam nesse momento. Acho que este é um critério muito importante que diz que contrato civil de prestações de serviços profissionais, se através dele um terceiro se obriga a suministrar pessoal, um patrão real com compromisso de relevar de uma relação laboral, contravém com o princípio da lei do trabalho, considerando que o trabalho não é artigo de comércio. Conforme esta tese, conforme a anterior lei de trabalho, se proibia nos fatos a subcontratação, porque dizia que nenhuma empresa pode lucrar com a mão de obra dos trabalhadores. Por isto, as empresas que subcontratam estão fora da lei.
Em consequência, os beneficiários desta subcontratação são os que devem de assumir o custo laboral. Esta tese tem sido modificada e já não tem efeito a partir da reforma laboral. Esta parte é muito importante. Diz que o contrato civil de pessoas ou profissionais que estabelece a obrigação de um terceiro para suministrar pessoal ao patrão real, com o compromisso de relevar de qualquer obrigação de caráter laboral gerado pelo relacionamento entre o trabalhador e dito patrão, estabelecendo como contratação dos serviços prestados pelo pago de honorário quantificados em diversas tarifas, contravém o princípio de direito laboral relativo ao que o trabalho não é um artigo de comércio, já que neles pretende-se introduzir uma nova característica do obreiro patronal como os trabalhadores suministrados, cujos direitos se encontram limitados e são diferentes aos demais trabalhadores da empresa, para os quais prestam seus serviços, e os patrões subrogados, que são os reais, e por virtude do contrato civil, são relevados de qualquer responsabilidade laboral por um terceiro que aparenta ser intermediário, o qual coloca em uma condição de caráter laboral sem ser sujeito às condições mínimas do caráter da lei laboral. Esta tese quebrava a subcontratação. Também, a Suprema Corte estabelecia o critério de que, quando se tratavam vários patrões que tinham um trabalhador, por exemplo, as empresas subcontratistas, as beneficiárias, tinha que estudar todo o caso concreto para saber qual era a situação e quem era o verdadeiro responsável, sem interessar quem pagava os salários. E comprove que conta com elementos próprios suficientes para cumprir com as obrigações que derivam do relacionamento com os trabalhadores. Se esta circunstância não é demonstrada, se produz uma responsabilidade solidária para tais efeitos, com os beneficiários diretos das obras e serviços, com as obrigações contraídas com os trabalhadores, segundo o texto do artigo. Todas estas teses protegiam os trabalhadores e quebravam com o que atualmente priva a subcontratação. As condições que existiam durante todo o cenário prévio à reforma laboral era e é submetido através do sindicato oficial ou sindicato patronal. Contrato coletivo de proteção patronal que não são conhecidos pelos trabalhadores ou que são conhecidos, pero que não são levados em conta, não levam em conta a participação deles. Eles não intervêm como vocês estão fazendo para saber o que desejam pactar com os patrões. Simplesmente é assinado pelo secretário-geral, com o empresário e pronto. E isso é tudo o que existe. Não existe sobre um enriquecimento sobre greve, sobre petições, um estudo sobre quais são as necessidades e os problemas na fonte de trabalho. Não existe nada disso. O único que fazem é o patrão decide qual o texto do contrato e o secretário penal do sindicato assina e pronto. E isso é entregado aos trabalhadores. E, em alguns casos, nem sequer se entrega isto aos trabalhadores. É depositado e se mantém em segredo. A intervenção estadual na vida sindical. O Estado pressiona os sindicatos através dos registros, através de não registrar quando os trabalhadores querem formar um sindicato e colocar requisitos para dar a toma de nota. Isto é o documento com o qual o sindicato pode ter intervenção ante terceiros. Quando vai assinar um contrato coletivo, deve ter a toma de nota. Quando se abrirá uma conta de cheques, do que seja, tem que ter uma toma de nota. Quando vai organizar uma greve, tem que ter uma toma de nota, que é o documento com o qual é registrada a diretiva sindical para que represente o sindicato perante qualquer autoridade ou pessoa. Os tetos salariais, onde o governo fixa um teto salarial onde não haverá nenhum aumento salarial por cima dos 5%. Geralmente o tope salarial
está fixado a inflação mais 1 ou 2 pontos para cima. Se a inflação for de 3%, então o tope salarial será 5%, não mais desse 5%. E toda a revisão será feita entre esse 5% e nada. Não há incremento salarial, ou existe até uns 5%. Mas o interessante é que a fixação do índice de inflação não é baseada ao que tem crescido a inflação. Senão, se toma em conta em relação a uma cesta básica, e esta cesta básica contempla ovos, leite, papel higiênico, coisas elementais. Mas não são todas as coisas que um trabalhador precisa para subsistir. E esses produtos estão subsidiados pelo próprio governo. Portanto, é uma inflação fictícia. Porque quando se faz uma avaliação da inflação real, se chega a um 8%, se conta que é 8% ou 5%, e o governo diz que foi 3%, porque toma em conta só a cesta básica, que não são todos os bens que precisa alguém para poder subsistir. Isto ha estabelecido modelos generacionais. É uma circunstância que eu acho que vocês, em algum momento, têm o risco de transitar, que são tendo o mesmo patrão e tendo o mesmo sindicato, se estabelecem gerações velhas e gerações novas. As velhas mantêm as condições da contratação coletiva anterior, as condições dignas da contratação. E as novas gerações são contratadas com condições inferiores e apesar de que realizam as mesmas funções. Por exemplo, se tem pactado no contrato coletivo e isto tem sofrido todos os bancários, ou a banca de desenvolvimento, para a gente tem sido pior. A banca privada tem sido pior o empobrecimento de condições. Na banca de desenvolvimento, todas as gerações antigas, velhas ou médias, têm um modelo de contribuição, um modelo de benefícios definido para a aposentadoria, que é pagado pelos próprios patrões. Mas as novas gerações que foram contratadas a partir de 2006 têm um modelo de contribuição definida. Então, em uma, se estabelece que a pessoa não se interessa como foi organizado. O importante é que no final será recebido o último salário no momento da aposentadoria. E na outra é que os fundos tenham gerado. Os estudos feitos no México sobre as conclusões destes modelos de aposentadoria são muito baixos. Salários de trabalhadores que estão sobre 20 mil e 30 mil pesos, ao redor de $2.000 ao mês, ficarão em 3 mil pesos, ou seja, $200. Ou seja, as pessoas que têm um salário de $2.000 anuais, mensais, receberão $200 na aposentadoria. Esse é o resultado do modelo. Outra das diferenças está unida ao tema de cestas, gastos, ajuda para combustível, que as gerações antigas têm e as novas não. O serviço médico, que as gerações novas também perderam. E desta forma, uma degradação das condições de trabalho em um mesmo centro laboral e tendo o mesmo patrão e o mesmo sindicato. Mas esta degradação vem criando uma divisão, onde temos geração de primeira e geração de segunda. Não está contemplado na lei, nem tem sido matéria na reforma laboral, mas é algo que tem sido praticado faz tempo e tem sido muito difícil lutar contra isso. As outras
figuras que regiam a contratação e pagamento de pessoal através de empresas de serviços. As empresas de serviços são as empresas de terceirização. Existem dois modelos. O que se conhece como outsourcing, que são empresas alheias, e as insourcing, que são empresas criadas pelos próprios empresários. Ou seja, por exemplo, Vancomer, Banco BVA. Vancomer é um exemplo clássico no México. Quando foi comprada pelos espanhóis, estabeleceram um insourcing e criaram uma empresa de Vancomer Serviços, que é o único capital que tem é um capital humano. Não tem nada. A proprietária dos bancos, quem trabalha com as contas e a concessão, é Vancomer BVA, e Vancomer Serviços é a que paga os trabalhadores e a que se faz responsável perante os trabalhadores dos compromissos laborais. Outro caso que existe é o caso de Manpower. Manpower é, no México, uma das grandes empregadoras. É uma empresa de outsourcing. De fato, é francesa, é europeia. E é no México uma das principais empregadoras do país. E no caso de Manpower, o que eles fazem, eles assinam um contrato com as empresas e canalizam os empregados a trabalhar. Este modelo de empresas de serviços vinha operando no México desde os anos 90. Se convertiu num negócio de advogados. Quando os advogados empresariais eles perceberam essa área de negócios, começaram a promover o serviço como seguro. Eram seguros laborais e eu te vendo um seguro laboral como advogado, como se fosse um seguro de vida, de riscos laborais, onde se você é demandado no trabalho, eu assumirei como o trabalho. Por isto, eu pagarei aos trabalhadores. Eu vou dar... Ok. Você me paga uma quantidade mensal, mas meus honorários como advogados eu resolvo. E assim começa a surgir esse modelo das empresas de subcontratação, que foi evolucionando até aquelas empresas como Manpower, que chegaram do exterior, ou as que foram criadas pelas próprias empresas. É muito importante esta figura, porque um dos elementos que impedem, ou onde mais afeta a subcontratação, apesar do modelo protecionista que a gente viu aqui, é na área coletiva. Porque as empresas de subcontratação têm, primeiro, assinado contratos coletivos com sindicatos de proteção patronal. Segundo, como estão limitadas à empresa subcontratista, essa empresa de subcontratação, o outsourcing, não é mais do que um escritório com uma cadeira e duas pessoas trabalhando. E o resto não tem nenhum tipo de recurso. Não tem aval, não tem garantia, nada para os trabalhadores em cumprimento das responsabilidades laborais. Quando no âmbito coletivo os trabalhadores quiseram se organizar, foram restringidos a este centro de trabalho. E dizem assim: se este é teu centro de trabalho, mas aqui está a sede da empresa que te subcontratou, você não pode estabelecer ou discutir a greve nesse ponto. Isso é limitado, porque uma greve num escritório pequeno não é uma greve. Não está sendo suspendida nenhuma atividade. Não existe paro de trabalho. Também qualquer coisa que seja realizada de uma posição onde possa ser embargada
ou possa se realizar atos para apoiar este tipo de solicitação, não vai resultar em um escritório pequeno com uma cadeira e um computador velho. Não vai poder lutar pela necessidade dos trabalhadores neste sentido. Por isso, na experiência que a gente teve com a anterior lei, foi aquela dos fatos. Vou contar duas histórias muito emblemáticas de como conseguimos quebrar com o sistema da subcontratação, quando não estava regularizada na legislação mexicana. Uma delas, o tema de uma empresa da Central de Abastos, o mercado, um dos maiores da América Latina e o maior do México, onde chegam toneladas de produtos, de flores, alimentos, ferragens, todo se concentra nesta central e daí é distribuído pelo país. Nessa central tinha trabalhadores que limpavam os banheiros. Estavam afiliados a um sindicato que nós assessoramos e eles eram subcontratados por uma empresa que se chamava Oficinas Secretariais. A Central de Abastos era a empresa do governo, que é uma empresa estadual, Central de Abastos, mas o patrão era Oficinas Secretariais. Chegamos a uma negociação coletiva onde a empresa não quis aumentar o salário. Iniciamos uma greve e o que fizeram os trabalhadores? Foi estabeleceram a greve nos banheiros, não no local comercial. E quando iniciou essa greve nos banheiros, o que as pessoas fizeram foi se esconderem e colocar toda a força possível. E, embora foi tentado colocar os policiais para que fizessem uma intervenção, e eles se esconderam nos banheiros e abriam os banheiros em forma clandestina para que as pessoas pudessem utilizar. Depois de 2 anos, onde se considerou que a greve era ilegal, conseguimos, baseado nas jurisprudências e nas teses que a gente viu anteriormente, foi otorgado um amparo, um habeas corpus, um recurso legal, onde a corte comentou que o patrão beneficiário é a Central de Abastos. Então, eles são o verdadeiro patrão. 2 anos levou desde que iniciamos a greve até que foram reconhecidos como trabalhadores. Essa luta conseguiu ter esse resultado porque os trabalhadores, a maioria das mulheres, elas juntaram coragem e fizeram esse evento. Mantiveram essa greve. Quando foi ganha esse processo, a Central de Abastos teve que assinar um contrato coletivo com estes trabalhadores e reconhecer os direitos deles. E a empresa subcontratada sumiu. Outro caso que nós tivemos foi o de uma linha aérea, Transportes Aeromar, onde todos os trabalhadores pertenciam a uma empresa de serviços que tinha um contrato coletivo com um sindicato de proteção patronal. Nessa época, nós assessorávamos aos pilotos. O que a gente fez foi estabelecer a greve por um contrato coletivo, a empresa, e suportar até o último minuto. Quando foi o último minuto e a greve já estava por estourar, nenhum trabalhador tirou nenhum voo. Todos ficaram na junta, ficaram todos parados. A empresa que tinha 3 aviões quis tirar os aviões do México e levar para os Estados Unidos, mas não podia porque não tinha pilotos para fazer isso. E esse tipo de avião é um avião francês. Existem poucos pilotos que conseguem pilotar. Portanto, a empresa dependia dos trabalhadores, desses pilotos, para poder tirar seus aviões, que eram da sua propriedade. E foi através de um movimento de luta da consciência dos trabalhadores que conseguimos a vitória e conseguir a assinatura do contrato de trabalho coletivo. Esses exemplos, nesse momento, com a lei atual, não poderiam ser possíveis, porque já está legitimada a subcontratação. O principal inimigo é a flexibilização laboral.
é o principal inimigo. E tem 4 variáveis que são representadas na flexibilização laboral. Uma, quebrar a permanência. Destruir o princípio de permanência. Quando eu explicava que todas as contratações são de caráter permanente, salvo que a natureza do trabalho justifica o tempo desta. Qualquer trabalhador, desde o primeiro minuto que trabalha, tem direito a ter a permanência. A inamobilidade. E unicamente de deixar de trabalhar quando comete uma causal que justifique a demissão ou quando desapareça a matéria de trabalho. Este princípio tem sido quebrado com uma demissão barata. A lei foi modificada para que para os empresários seja barato demitir os trabalhadores. Antes, quando demitiam o trabalhador, tinha que restabelecer e, além disso, pagar todos os salários e as prestações econômicas que tivessem sido gerados no transcurso do processo. Se o processo durava 10 anos, o trabalhador deveria receber 10 anos de salários, cotização social, 10 anos de pago de prestações laborais. Agora, já não existe mais. Se cortou isso. Caiu para 1 ano. Se um processo judicial demora 5 anos, só se paga 1 ano. Desta forma, o custo da demissão é barato. A outra é a ampliação das contratações temporais. Anteriormente, para que um trabalhador seja contratado por um tempo indeterminado, devia ser justificado. Foi ampliado para 3 novas categorias. Os trabalhadores em teste, de temporada, e os trabalhadores sujeitos a uma capacitação. São capacitados e têm condições, são contratados, mas durante 3 meses estiveram trabalhando. Dá oportunidade que tenha uma mobilidade nos trabalhadores e o pago por horas. Que estava fora do regime legal, todos os trabalhos tinham que ser jornadas de 8 horas diárias de trabalho, 6 dias na semana, poderia ser 5 ou 6, e agora não. Agora se estabelece que a possibilidade de trabalhar 2 horas diárias, 3 horas diárias, o que faz com que o salário seja reduzido. Ou ao contrário, ampliar jornadas para que os patrões não tenham a obrigação de contratar novos trabalhadores. O que fazem é que, por exemplo, você está trabalhando aqui, eu coloco você em outro lugar para fazer o trabalho de outra pessoa, para evitar fazer uma nova contratação. Então, o que deveria ser feito por 10.000 pessoas é feito por 9.000 pessoas. Aquelas que fazem falta se substituem através da flexibilidade laboral. As funções. A polifuncionalidade, que é a capacidade de se mexer. Anteriormente, o trabalhador estava contratado para desenvolver a sua função. Agora não, pode fazer serviços conexos ou relacionados com o principal. Desta maneira, as empresas poupam mão de obra, porque vai trabalhando com essas pessoas segundo as suas necessidades. Então, hoje pode estar trabalhando numa máquina, amanhã atendendo algum processo no computador, depois supervisando, e vão modificando segundo as necessidades deles. E as funções vão sendo fixadas pelos próprios patrões. A prioridade da produtividade se estabeleceu em um dos princípios principais. Ou seja, se você não é produtivo, você pode ser demitido. Ou outro tipo de represália, como não subir de cargo. E quem fixa essa produtividade? Isso é fixado pelo patrão. Não há elementos objetivos para estabelecer isto. Tem casos tão absurdos. Por exemplo, quando iam concessionar a ampliação de um aeroporto na cidade do México, ainda não tinha sido feita a primeira obra e já estava assinado o contrato coletivo com um sindicato. Quando vai chegar Kentucky Fried Chicken, ou McDonald's, ou Walmart,
decide, dentro do sistema de planejamento, abrir uma filial ou uma sucursal numa cidade, antes de ter visto o local, já tem assinado o contrato coletivo com o sindicato que eles escolheram. Se deposita o contrato coletivo e depois disso começa a ver onde será estabelecida a empresa. E começa a criar o estabelecimento, prédio, mobília, mas primeiro se assina um contrato coletivo. E o impedimento ao direito de greve, que são precisamente a arma mais forte e poderosa que os trabalhadores têm. Para um relacionamento de trabalho ao mesmo nível com os patrões. Esta era, na sua origem, a proposta que tinha o presidente da República, que era de direita, um partido conservador, pró-empresarial. Faltando 2 meses para concluir o mandato, decide apresentar um projeto de lei prioritário para que se reforme a Lei Federal de Trabalho. E dentro dessa reforma contempla a legalização da subcontratação. Estabeleciam a legalização do regime de subcontratação sem colocar limite. Desta forma foi aprovado pela Câmara de Deputados, com a Câmara de Senadores. Ela faz uma sessão onde há uma pressão social forte, sobretudo no tema da subcontratação e no tema de transparência no direito coletivo, e obriga a que volte a reforma à Câmara de Senadores, à Câmara de Deputados, e esta Câmara decide modificar este projeto original e colocar certos limites na subcontratação. Como está agora este modelo, como está nestas cláusulas, não se contemplava nenhum elemento de restrição à contratação, à subcontratação. Tudo era amplo. O único que estabelecia era a definição de subcontratação como através do qual o patrão, denominado contratista, subcontratista, executa obras que seria beneficiária dos serviços realizados pelo trabalhador. Diz também que tem que ser celebrado um contrato entre as duas partes, entre o patrão subcontratista e os patrões beneficiários, e a única coisa que define é que tem que dar seguro social e tem que garantizar que tem as condições mínimas da lei. E caso não cumpra destas condições mínimas, então há uma responsabilidade solidária dos dois patrões. Desta forma era que estava estabelecido, e significava, colocava todos os relacionamentos ao nível do chão. Porque ao dizer que garantiza o salário mínimo e na inscrição de seguro social com esse salário mínimo, então facilita que a contratação, os relacionamentos vão em sentido de descenso. A pressão que exerceu a sociedade mexicana fez com que esta proposta fora modificada e fosse incluído estes itens ou pontos, que são os limites que se estabeleceram à subcontratação. E diz, em relação ao anterior, a este tipo de trabalho deverá cumprir com as seguintes condições: não poderá atingir a totalidade das atividades iguais ou similares que são desenvolvidas no centro de trabalho. É muito importante, porque antes, todos os centros de trabalho, todos os trabalhadores, neste caso, não podem estar subcontratados nas labores essenciais. Se eu sou um banco, os caixas, os executivos de conta, aqueles que estejam na parte de crédito, de financiamento imobiliário, todos esses trabalhadores devem ser da empresa beneficiária e não da subcontratista. Não podem ser subcontratados. Isso diz aqui. Antes não era assim.
eram todos subcontratados. Agora, unicamente se consideram labores acessórias, ou seja, que não estejam relacionados com o objeto essencial do centro de trabalho. Deverá ser justificada por seu caráter especializado. E isso vai à origem, que no começo gerou a subcontratação. Subcontratar os serviços basicamente de limpeza, serviços de segurança. Para que 2, 3 policias contratavam alguém especializado que tinha capacitação, armas, toda uma preparação para a labor, e não está relacionada com a labor essencial do centro de trabalho. E aqueles que trabalham em computadores, não os que trabalham com os computadores, senão os que fazem o mantenimento técnico das máquinas. Esses são os que justificam seu caráter especializado e não poderão contemplar tarefas iguais ou similares àquelas que realizam o resto dos trabalhadores ao serviço do contratante. Esta eu acho a mais importante. Não pode ter trabalhadores que realizem função se há trabalhadores que fazem um trabalho para contratista. Não pode ser permitido que existam caixas subcontratados e caixas que pertencem ao banco. Nesse momento, é nulo esse contrato de subcontratação e todos passam a ser trabalhadores da empresa beneficiária. De não cumprir com todas essas condições, o contratante é considerado patrão para todos os efeitos desta lei, incluindo as obrigações em matéria de segurança social. Esta é a consequência. Se não se justificam estes 3 elementos que limitam a subcontratação, se considera que são trabalhadores da empresa beneficiária. Isto foi o que conseguimos depois da mobilização para passou a reforma e é que está vigente agora, não a anterior que eu mostrei, senão é essa aqui que está vigente, mas agora os patrões estão incomodados, estão molestos, porque foi quebrada a subcontratação. Ao colocar limite que não pode abarcar todas as atividades da empresa, que devem ser trabalhos especiais e que não podem ter trabalhadores da empresa e subcontratados realizando a mesma função, porque todos devem ser considerados da empresa. Ao colocar estes limites, o que foi feito é que eles pressionaram as autoridades laborais para que este artigo, estes limites, não fossem aplicados. Então, agora, o que eles comentam é que, sim, essa regra funciona, mas para empresas novas, não para as empresas que já estavam. Porque para aquelas que já existiam, deve seguir aplicando as suas condições. Outro dos pontos importantes é este inciso D. Não será permitido o regime de subcontratação quando sejam transferidos de maneira deliberada trabalhadores da contratante a contratista, com o fim de diminuir direitos laborais. Neste caso, estará disposto pelo artigo tal de dita lei. Esta é uma posição muito importante. O que estava acontecendo, empresa, subcontratava outra. Então, o que acontecia era que eu assinava uma substituição patronal, transferia todos os trabalhadores à empresa, ao outsourcing. Este é um fenômeno que vinha acontecendo. O que aconteceu? Foi colocado um limite para que não seja possível essa transferência, para que não fosse válida essa transferência. Mas esse artigo se tornou sem efeito, porque o governo continua aplicando o antigo. Estes critérios são recentes, são do ano 2014, onde agora vimos anteriormente os critérios
a favor dos trabalhadores e agora, com esta reforma laboral, diz: sua aplicação do juízo laboral está supeditada ao que se mostra a insolvência do principal obrigado. Somente quando é insolvente se aplica. Isso diz agora, não como antes, que era de maneira conjunta. Não tinha que haver insolvência. E esta jurisprudência, que é do 2014, diz: a responsabilidade solidária não se atualiza essa figura quando uma pessoa física ou moral recebe os serviços de um trabalhador proporcionado por uma empresa prestadora de serviço do pessoal, que contratou o trabalhador com elementos próprios e que cobriu o salário. Lembram que a primeira proibia que o trabalho não pode ser matéria de comércio? Bom, aqui já ficou sem efeito esta jurisprudência. Agora, os casos que eu mostrei da linha aérea e da central de abasto, se tivessem acontecido nesta época, não ganharemos nada, por motivo desta reforma, porque o artigo que eu li anteriormente é um artigo que não vem sido aplicado pela pressão patronal e não se aplica aos casos anteriores. Polifuncionalidade, o artigo 56 diz: os trabalhadores poderão desenvolver tarefas conexas, pelo qual poderão receber a compensação salarial por correspondente. Para os efeitos do parágrafo anterior, se entende como isto aquelas relacionadas permanentes diretamente com aquelas que estão impactadas nos contratos individuais ou coletivos, nos casos que realize o trabalhador. Esta é a possibilidade que tem a legislação de mover os trabalhadores a realizar funções que antes não estavam consideradas dentro das suas atividades. E estas são as condições que primam, depois de todo este exemplo. Globalização na área da produção. O mercado externo e o relacionamento com os Estados Unidos mandam nisto. A atração de capital com base nesta flexibilidade. O motivo pelo qual a bandeira que está utilizando o governo para trazer investimento é que tem uma legislação flexível. É a aparição da indústria, da nova grande indústria. Agora surgem empregos subcontratados ou empregos de baixa categoria ou baixos salários, precarização dos empregos e a competência por mão de obra barata. Bom, isso é basicamente, se nós vemos, todo está centrado na estratégia. Eu posso contar como último caso, como último antecedente, o caso do Nacional Financeiro, onde faz mais ou menos 8, 10 anos, eles tinham uma empresa subcontratadora. Embora seja um banco público de desenvolvimento, um banco do Estado, tinha uma empresa subcontratista, onde aproximadamente tinha 30% dos empregados estavam contratados através desse sistema, ou seja, 30%. E a forma de ingressar a todos os empregados novos é que tinham que ingressar através das empresas subcontratistas e depois de estar a teste 3, 4 anos, decidiam quais deles eram contratados depois pelo banco. Assim era o procedimento de ingresso. Os trabalhadores se organizaram, houve uma briga e uma revisão nas condições gerais, onde se estabeleceram uma série de medidas e atualmente somente estão subcontratados de call center. Só os trabalhadores do call center. Não há pessoas que estejam fazendo os estudos e analistas, só os empregados da área de call center. São casos que funcionaram, mas que com esta reforma e com a legalização do modelo seria um pouco difícil atualmente. Então, o que pode ser de interesse para vocês, no processo que vocês estão, é se a Lei 4330 é difícil de derrubar, pelo menos colocar limites. Conseguir esses limites, que conseguimos na legislação mexicana, que os empresários não querem, mas o mais importante não é
que se imprima na lei, senão que se leve na prática também. Porque temos esse problema de simulação no México. Legislações muito avançadas, protetoras, mas que no mundo real não têm efeito. Fica no papel como um texto, mas não no mundo real. Isso que seria essencial para vocês. Estabelecer limites para subcontratação e, além, esses limites que sejam aplicados realmente e que não fique só no papel.